Das doenças, então, ok? A gente tinha lá, então, começando sobre os vírus, né? Os vírus, eles são ali pseudocélulas, né? Uma definição que eu gosto bastante. Porque eles têm tudo que uma célula tem, só que eles não são capazes de se reproduzir, né? Eles precisam ali utilizar da engenharia celular, tá bom? Da estrutura viral, então, eu tenho ali um capsídeo e eu posso ter ali um material genético, que é RNA ou DNA, tá bom? Pode ter ambos também, no caso do citomegalovírus, um tipo de hepatite, né? E também o vírus do HIV, por exemplo, é um retrovírus, mas que começa com RNA e que produz DNA, tá bom? Então, existem ali os dois tipos de material genético, ok? Se a estrutura mais complexa que a gente vê de vírus são bacteriófagos, então são vírus que consomem bactérias, que é esse caso aqui do bacteriófago T4, onde ele vai ter um capsídeo, né, que é uma cabeça com o DNA, tem a presença ali de uma cauda, né, proteica, e fibras também. Todas essas estruturas vão auxiliar ao vírus fazer a sua virulência, né, fazer a sua infecção ali, ok? O vírus é um ser biológico dentro de uma célula hospedeira, ok? Isso é uma definição importante. O vírus, então, ele está dentro da célula hospedeira, sempre. Vírus é vivo? Aqui não importa se ele é vivo ou não. Aqui o importa é que ele é um ser biológico, ele é um agente biológico, né, que está no interior da célula hospedeira, ok? É a mesma coisa que perguntar assim, o complexo de Golgi é vivo? Cara, ele é um agente biológico, ele tem uma função biológica ali. Está vivo ou não, enfim, não entra no critério. Agora, virion é uma palavra semelhante, né, mas para quando eu estou falando da estrutura que está fora da célula. Então, o bacteriófago chega lá na bactéria, beleza? Ele é um virion. Quando ele passa a ter uma atividade dentro da célula, ele é um vírus, beleza? No ciclo biológico, então, começa com a adesão, o vírus chega na célula hospedeira, né, infecta ali com seu DNA, e aí nessa infecção, então, passa a ser um vírus, ok? O DNA do vírus, ou DNA viral, ele vai começar a fazer a síntese dos componentes virais, ou também chamado de biossíntese, beleza? Esses componentes virais vão se juntar, vão formar novos vírions, ok? Por que vírions? Porque eles só vão ser liberados, né, quando eles saírem da célula. E geralmente eles rompem com a célula e acabam matando ela. Beleza? Eu tenho os vírus que são de RNA positivo e negativo. No RNA positivo, o RNA ele é idêntico, né, a um RNA normal. Então ele sintetiza proteínas diretamente. No RNA negativo, ele é complementar. Então ele vai chegar em um RNA normal da célula e vai produzir proteínas a partir disso. E o RNA negativo sozinho não produz proteínas, ok? Precisa ser o idêntico. Aí eu tenho os vírus que são de transcriptase reversa, né? Que são aqueles vírus de RNA, mas que eles infectam, eles produzem DNA dentro da célula e como não suficiente, eles ainda apagam o rastro deles. Eles apagam o RNA. E aí eles ficam ali como DNA, constituindo parte do cromossomo, certo? Então eles ficam ali indetectáveis. É por isso que o HIV é muito complicado de desenvolver uma vacina para ele, porque ele não é rastreável, beleza? Então o DNA, o cromossomo fica ali com o HIV por anos, né? E aí quando ocorre uma redução ali do sistema imune, pegou uma outra doença, uma pneumonia, coisa do tipo, o vírus volta a ter uma atividade, né? Ele já está ali no cromossomo, passa a liberar ali novos vírions, beleza? Então, transcriptase reversa é uma enzima, beleza? Onde um vírus de RNA produz DNA dentro da célula, o DNA fica lá por anos, produzindo novos vírions, ok? As doenças causadas por vírus são as viroses. Elas podem ser transmitidas por contato físico, por secreção, podem ser transmitidos por reservatórios ambientais, então água e solo contaminado, e também tem as zoonoses, onde as células animais podem transferir ali doenças para nós, como no caso da raiva, que pode ser transmitida ali por morcegos, né, ou cães que sejam contaminados, ok? Tem ainda os arbovírus, que são os vírus transmitidos por artrópodes, muito importantes, porque você tem o Aedes aegypti, um tipo de mosquito, um tipo de artrópode, que transmite uma série de doenças. Dengue, zika, febre amarela, né, que são todas doenças virais, ok?
E aí uma dica para os arbovírus é que sempre são doenças combatidas na contenção dos vetores. Então eu não tenho vacina para dengue, mas eu tenho ali como conter o vírus, tá? Quer dizer, eu tenho vacina para dengue, né? O que eu quero dizer é que é mais barato controlar o vetor, ok? Agora não, agora eu consigo aplicar a vacina e tudo mais, né? Mas se você conter o vetor, você consegue impedir ali de ser contaminado com Aedes aegypti, beleza? É diferente, o que eu quero dizer aqui é diferente de uma por contato físico, né? Se você você cumprimentar uma pessoa ali que está doente, não tem como você se proteger, né? Você vai precisar de luva, vai precisar ali não entrar em contato, né? Mas aqui nos arbovírus eu tenho o controle dos vetores, né? Uso de inseticida, uso de aquelas técnicas de liberar mosquito macho infértil, né? Coisas do tipo. Aí é importante lembrar epidemia, endemia e pandemia, né? Pandemia, caos generalizado. Epidemia é um aumento súbito nos casos. E endemia é um número de casos altos para uma mesma região, ok? O surto, que ocorre de vez em quando, é quando um caso está interligado no outro, né? Então eu tenho vários casos ali que estão juntinhos, né? Por exemplo, uma pessoa foi contaminada e aí ela vai lá e transmite para outras. Então eu consigo rastrear e é um surto, tá bom? Os vírus de gripe, né? O H1N1, coisas do tipo, eu preciso lembrar que são vírus de RNA, que possuem um envelope. Nesse envelope eu tenho duas moléculas, a hemaglutinina e a neuramidase, ok? Se eu tenho uma hemaglutinina e uma neuramidase, eu tenho o H1N1, ok? E aí vai alterando. Eu posso ter duas hemaglutininas e duas neuramidases, H2N2, beleza? E assim vai, cada uma é de um tipo. Aqui tem uma tabelinha, ó. H1N1 é a gripe espanhola, certo? Lá de 2009. H2N2 é a gripe asiática. H3N2 é uma gripe lá de Hong Kong. E H5N1 é a gripe aviária, beleza? Importante lembrar aí dessa tabelinha. Dentre as classes virais, eu tenho 7 classes virais, beleza? Mas não precisa se atentar a elas nesse momento, ok? Das bactérias, então, eu tenho vários tipos, né? Nas bactérias, eu tenho lá a característica dela ter um nucleóide, isso é muito importante. Então, ela não tem núcleo, mas ela tem o DNA dela disperso ali no citoplasma, ok? A gente tem vários tipos de morfologia de bactérias, né? Tem as cocos, tem as bacilos, tem os tipos especiais, como vibrião, espirilo e espiroqueta, beleza? Bom, além desses tipos de bactérias, eu tenho o metabolismo delas, né? Elas podem ser fotoautotróficas, então elas produzem ali seu próprio alimento através de fotossíntese. Fotoheterotróficas, elas produzem seu próprio alimento, mas elas não utilizam da fotossíntese, tá? Então, um detalhe aí, né? Então elas não vão utilizar CO2, né? Elas vão utilizar luz e outros compostos, tá? Geralmente são as bactérias anaeróbicas, que não gostam ali de oxigênio, tá? Tem as quimioautotróficas, que são aquelas que utilizam de compostos inorgânicos, como nitrogênio, né, que é o caso das bactérias fixadores de nitrogênio, né, para crescimento de plantas. E tem as quimioheterotróficas, que são aquelas que possuem a capacidade de reter compostos orgânicos no meio, né? No caso das sapróbias, né, aquelas que utilizam ali na decomposição, e as parasitas, que também utilizam compostos orgânicos do meio, só que o composto orgânico do meio é você, né? Então são parasitas, tá? E aí das bactérias aeróbicas ou anaeróbias, eu tenho as que são obrigatórias e as que são facultativas. Algumas podem preferir um meio sem oxigênio, mas operam bem com oxigênio. E tem aquelas que são obrigatórias. Uma muito importante é o caso do tétano, tá? Que é uma doença aí recorrente de concursos, beleza? Dos tipos de reprodução, então, elas têm o endósporo, um esporo interno nelas. Elas têm a conjugação, onde eu tenho a transmissão de um plasmídio, né? De um DNA extracelular ali. Eu tenho a transformação, que é quando não é de uma bactéria para outra, mas eu tenho a transferência ali de um plasmídio do meio ambiente diretamente para a bactéria. E eu tenho a transdução, quando eu tenho um vírus que chega na bactéria e coloca ali o DNA dele, né? E aquele DNA passa a fazer parte da bactéria, beleza? E é claro, né, todos esses envolvem DNA, mas
as bactérias fazem fissão binária, né? Então elas vão se dividir. Um processo um pouco mais simplificado do que a mitose, mas funciona muito bem também, beleza? E aí eu tinha apresentado para vocês lá uma tabela com doenças bacterianas, né? Com sintomas, com tratamento. E aí é muito interessante vocês estarem estudando isso. Mas o mais importante é saber que existe tratamento com antibiótico para todas as doenças bacterianas, né? Que eu tenho a salmonela, que eu tenho a tuberculose, né? Que tem a sífilis, que é uma IST, né? E no geral são essas as mais importantes, tá? Salvo um destaque para essa daqui, ó, a Staphylococcus aureus, que é um tipo de bactéria que ela é muito resistente, né? Geralmente por infecção hospitalar que se contrai ela, e geralmente elas são superbactérias, então são bactérias que não morrem, né, através de antibióticos, elas são resistentes, tá? Geralmente são resistentes. Eu tenho os protozoários, tá bom? Que é um outro tipo de grupo que causa doença. Dos protozoários, então, eu posso ter diferentes grupos. Os risópodas, que são as amebas, que vão causar a amebíase. Os apicomplexas, que são aqueles lá que tem uma estrutura, um aparato para auxiliar na infecção, né? Os apicomplexas, então, o caso da leishmania, que é a leishmaniose, e o plasmodium, que é o caso da malária, ok? Então são do mesmo grupo ali, eles infectam pessoas, né? Eles dependem de invertebrados, né? De mosquitos ali naquele processo, ok? Lembrando que a leishmaniose é aquela que forma as feridas, e a malária, né? Aquela febre que a cada 3 dias, né? Febre terçã, que a cada 3 dias vem uma febre recorrente, ok? Eu tenho o grupo dos zoomastigófora ainda, que são aqueles grupos dos flagelados. Tem a giardia, que é a giardíase, que causa disenteria, né, que causa ali diarreia. E tem o trypanosoma, que é o do Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas, ok? A doença de Chagas, então, ela vai causar ali um inchaço do coração, né? E é típico a forma de transmissão dela através do bicho barbeiro. Então, o bicho barbeiro ele vai, causa uma ferida, pode defecar ali e contaminar a pessoa ali com o Trypanosoma cruzi, beleza? Com o protozoário, beleza? E aí chega ali o inchaço não só do coração, como também do baço, né? E é uma doença que é crônica, então anos até ser detectado os sintomas. E por fim, dos protozoários, eu tenho o grupo dos Sarcomastigófora, o grupo dos tricomonas, né? Que é o tricomonas lá das ISTs, beleza? Que vai causar ali, né, um corrimento, uma dor durante as relações sexuais e coisas do tipo. E aí eu também tenho o grupo dos metazoários, né, que é o grupo dos vermes parasitas, tá bom? Lembrando que metazoários é o nome do grupo dos animais, né? Mas eu não vou ter ali parasitas, né, ou causas médicas relevantes no grupo dos poríferas, no grupo das ponchas, no grupo dos quinidários não vou ter, no grupo dos moluscos não tenho moluscos causando doença, né, diretamente. No grupo dos equinodermatas também não, e no grupo dos cordados, que é o grupo que engloba nós, também não. Eu só tenho ali nos plateumintos e nos nemateumintos, tá bom? Salvo um destaque ali nos anelídeos, que são as sanguessugas, né? Que daí elas vão causar um parasitismo, mas é um parasitismo tópico, né? Então elas são visíveis, é facilmente retirável. E dos artrópodes eu tenho alguns também, como por exemplo o carrapato, né? Que causa um tipo de parasitismo, né? Mas eles também são tópicos, eles são ali, são visíveis, né? Podem ser facilmente retirados, né? Ou no caso das moscas também, né? Da Berne, também visíveis, podem ser retirados. Agora a gente vai falar daqueles que são internos, que não podem ser facilmente retirados, né? Nos plateumintos, então, um grupo dos vermes achatados, eu tenho os tremátodas e os céstodas, né? Ou cestídeos. Dos tremátodas, eles são parasitas que podem ser tanto dentro quanto fora, beleza? E aí eu tenho ali então o caso do Schistossoma mansoni, que é o grupo ali que causa o barrigão, barrigão d'água ou barriga amarela, que é aquela doença ali que a pessoa contrai e por conta, né, do verme ter uns ovinhos com ferrão, fica rompendo os vasos sanguíneos da barriga, deixa a pessoa com uma barriga muito inchada, tá? Então geralmente esses vermes
eles têm ganchos, eles têm ventosas, né? E os estremátodas, eles fazem eles rasgam o tecido interno do hospedeiro, né? Causa ali essa característica mais sanguinolenta. Mas os dos classe Cestoda, eles são parasitas que são mais silenciosos, são solitários, né? Eles não possuem intestino e eles se apropriam ali no seu intestino, né? Se fixam ali e ficam consumindo nutrientes, né, o tempo todo. E geralmente são hermafroditas. Então, macho e fêmea está no mesmo indivíduo, né? É um indivíduo extremamente simplificado e esquematizado para parasitar, né? Para esse modo, né? Para o parasitismo, tá bom? Nos nemateumintos, então, eu tenho um grupo triblástico, né? Um grupo com os 3 tecidos. Eles possuem celoma, só que esse celoma não vem da mesoderme. Então, esses são considerados pseudocelomados, né? E o sistema digestório deles é completo, ok? Diferentemente ali dos outros que não tinham nem intestino, agora eles têm um sistema digestório completo, né? E aí eles vão ali habitar. É o caso das lombrigas, é o caso do ancilostoma, né? É o caso do bicho geográfico. Então esses são nemateumintos aí que vão se fixar e vão estar lesionando o indivíduo de dentro para fora, né? É importante lembrar dos nemateumintos o ciclo pulmonar, aquele ciclo que é complexo, né? Onde a pessoa ela contrai através da ingestão de algo. Esse parasita chega até o intestino. No intestino os ovos eclodem, né? Eclodem com larvas. Essas larvas elas migram até a boca e são deglutidas. Perdão. Essas larvas elas migram na corrente sanguínea até chegar no pulmão. Do pulmão elas podem chegar até a garganta e serem deglutidas, né, serem engolidas de volta. Quando elas são engolidas, elas vão direto lá para o intestino. Só que dessa vez elas estão maturadas, né, porque elas passaram pelo pulmão e tudo mais. E agora elas estão aptas para consumir ali a pessoa, né, para parasitar ela diretamente do intestino, tá? Pá, aqui um ciclo pulmonar que é importante de mencionar. Olha só. Então, inicia ali com as larvas, né? Elas são eliminadas no solo, né? Através das fezes da pessoa. Essas larvas elas migram do solo até chegar na pele. Na pele da pessoa elas vão chegar até o pulmão. Aí do pulmão elas vão, né, ali migrar para a boca até serem deglutidas e voltarem para o intestino, beleza? Caso dos nemateumintos. Eu tenho vários tipos de nemateuminto e eles são discriminados lá naquela tabela, tá bom? Mas no geral, dor abdominal, diarreia, vão causar anemia, ok? Apenas com algum destaque ali para o enteróbios vermiculares, né? Ou também antigamente chamado de oxiúros, que vai gerar uma coceira anal intensa, tá bom? Mas aí já é conhecimento também de mundo, né? Mais tranquilo, beleza? O grupo aqui, ó, dos Necator americanos ou Ancylostoma do Denali vão causar o mesmo tipo de doença, né? Que vai ser ali no intestino delgado, vão causar anemia, né? Fortes anemias, tá bom? Esses são os maiores destaques aí dos nemateumintos. Além de, é claro, a lombriga, né? O Ascaris lumbricoides. Beleza? E é isso então. Vou aproveitar aqui um momento para mostrar a imagem também, tá? Do do Schistosoma mansoni, né? O ciclo dele é um pouquinho complexo também. Então a larva ela vai estar presente lá na água, né? Eclode. Quando ela eclode, ela vira um miracídio. Um miracídio como se fosse uma larvinha. Essa larvinha ela vai penetrar o tecido dos caramujos e os caramujos então eles vão fazer sucessivas gerações até formar uma cercária. Essa cercária ela é capaz de penetrar a pele, certo? E aí se transformar nos esquistossomos, né? Que seriam como se fossem ovos de esquistossoma lá dentro. Né? Esse esquistossomos então ele vai se desenvolver no verme adulto e vai migrar ali até o fígado, beleza? Então é isso.